Agora nós vamos ao vivo até Londres conversar com o correspondente do SBT, Sérgio Ucci. Sérgio, você cobriu o conclave que elegeu o Papa Francisco no ano de 2013. Gostaria que você compartilhasse algumas lembranças desse episódio e também já trouxesse a repercussão da morte do Papa aí na Europa. Bom dia, boa tarde para você. Bom dia, boa tarde. De fato, 2013 no Vaticano foi uma das coberturas mais importantes que eu já fiz. E eu posso dizer que para vocês que naqueles últimos dias, antes enfim, a fumaça branca subir, anunciar um novo Papa, eram mais ou menos 7 da noite no Vaticano. Eu nunca mais vou esquecer daquela cena. Eu estava ali na Praça de São Pedro, esperando aquele momento. E nos dias anteriores, muitos de nós, jornalistas, estávamos ali tentando entender aquele processo, né, valorizando, acho que até um pouco demais, o lado político dessa escolha que existe, mas de uma maneira geral, acho que todos nós erramos. Todos nós tivemos uma certa dose de erro naquela análise, porque o Papa Francisco, porque Jorge Bergoglio, o argentino Jorge Bergoglio, nunca figurou na lista de favoritos. Muitas vezes ele passava por nós ali na Praça de São Pedro, não era muito procurado para entrevistas, a não ser pela imprensa argentina, e foi um nome que surgiu de surpresa naquele dia, naquele março de 2013, ali na Praça de São Pedro, para fazer um dos papados talvez mais revolucionários, né, dos últimos séculos. Ele que mudou bastante a forma como a igreja lida com os fiéis, como a igreja lida com temas, às vezes, delicados para a Igreja Católica, como a comunidade LGBT, como a questão dos imigrantes, como a questão ambiental. E aí todas as repercussões, toda a repercussão que veio aqui na Europa, já respondendo a sua segunda pergunta, as repercussões, elas vêm justamente nesse caminho, de lembrar que o Papa Francisco foi um Papa que caminhou que escolheu caminhos que outros papas talvez não tivessem escolhido de forma tão fácil, né? Um Papa dos nossos tempos, preocupado com a questão ambiental, né? Um Papa que fez o sínodo da Amazônia, né? Que foi um evento importantíssimo no Vaticano, e um Papa que em determinadas pontuais e diretas a líderes, ações de líderes com as quais ele não concordava. Portanto, depois de 12 anos, aí termina o papado de Francisco com vários líderes do mundo lembrando esses atos de Jorge Bergoglio do Papa Francisco, Darlison. Sérgio Ucci, muito boa tarde, aqui Marco Pagetti falando. Eu queria que você contasse aí nesses 12 anos do papado de Francisco, você que faz toda a cobertura da Europa, o que mais te marcou nesse período, nesses últimos 12 anos, aí que desde que você acompanhou o anúncio dele como Papa, ao longo dessa trajetória, o que mais te marcou aí nessa cobertura? Olha, se você analisa não apenas os atos do Papa Francisco, mas os atos daqueles que o cercam, daqueles mais próximos, tem a história, por exemplo, maravilhosa esse caso do Vaticano, do esmoleiro oficial, que é aquele que vai cuidar da caridade ali, da população de rua mesmo, que recebe a ajuda do Vaticano. E há histórias, inclusive, do esmoleiro do Papa Francisco, inclusive ligando a energia de um prédio onde moravam famílias de baixa renda, sem casa, né? Uma ocupação, religando a energia que havia sido cortada. Um ato rebelde que poucos esperam de um dirigente da Igreja Católica, né? E ele meio que foi respaldado pelo Papa Francisco em sua ação. Mas também a visita, se a gente encara mais na questão geopolítica, por exemplo, tem a visita do Papa, a inédita visita de um Papa ao Sudão do Sul, né? Um país em guerra civil, numa região sobre a qual a gente não tem muitas notícias, né? O nosso radar de notícias está muito focado ali na Ucrânia e
na Palestina, por motivos óbvios, claro, mas o Papa trouxe olhos também para uma região que é esquecida por muitos de nós, né? Que é a região africana, a região do Sudão, onde milhões de pessoas estão em uma situação que ele qualificou como inaceitável. Portanto, também nesse ponto, do ponto de vista geopolítico, eu poderia dizer que o papado de Francisco também foi transformador. Uti, 12 anos depois, a gente tem, há cerca de 15, 20 dias, um novo conclave, que pode durar 2 dias, como foi o caso da escolha do Papa Francisco, ou pode levar semanas, dependendo da dificuldade dos cardeais de poder nomear o novo Papa. O que acontece num conclave? Você que acompanhou tão de perto a expectativa de jornalistas, de curiosos, de fiéis, né, e de líderes da Igreja Católica no mundo todo. O que muda nesse próximo conclave é a configuração dos cardeais que agora estão aptos para votar. Se a gente imaginar que a Europa continua com uma grande representação, mas teve um número de cardeais reduzidos em relação ao último, por exemplo. Eram 60, agora são 53 cardeais da Europa. E essa história da geopolítica sobre a qual eu falava é muito refletida aqui no número de cardeais. E em uma das principais ações do Papa Francisco, que foi justamente ampliar o número de cardeais em regiões em que a representação da Igreja Católica era pequena. Olha o que ele fez na Ásia, por exemplo. Eram 10 cardeais em 2013, agora são 23. A África, 11. Eram 11 em 2013, agora são 18. Na América do Sul, passou de 13 para 17. Mesmo número da América do Norte, 20. E 20, a Oceania passou de 1 para 4, e a Europa, como eu disse, foi o único dos continentes que teve uma redução de 60 para 53. O conclave em si, como eu disse anteriormente, foi um processo em que a cobertura da focou muito no lado político, que é inquestionável, que é um lado levado em conta e que é um dos pesos importantes numa escolha como essa. Mas há outros lados que talvez nós não tenhamos tido tanta intimidade para entender naquele momento em 2013 que acontecem, né? Há um outro lado que a gente tem que levar em conta, trata-se de uma igreja, não de um congresso nacional, não de uma assembleia de políticos, mas de uma igreja católica, de uma instituição milenar, e é um processo, obviamente, por ser milenar, cheio dos rituais, muitos deles secretos, né? A gente vai ver, vai acompanhar isso nos próximos dias, mas muito se fala agora sobre favoritos, quem poderia ser o próximo Papa, de onde ele poderia ser. Com base na experiência que eu tive em 2013, eu diria que a gente deve fazer essas análises hoje com muitíssima cautela, porque a lição de 2013, para mim, como jornalista, eu diria, foi uma grande lição, porque Francisco ali, como eu disse, Jorge Bergoglio não figurava entre os favoritos, nunca figurou na lista de favoritos e acabou sendo escolhido o novo Papa naquele março de 2013. Sérgio Uti, muito obrigado aqui pela participação no Primeiro Impacto. Os próximos dias com certeza serão marcados aí pelos rituais de despedida ao Papa Francisco e também pelo novo conclave. Acredito que você deve acompanhar tudo bem de perto, né? É isso. Boa tarde, obrigado a todos vocês.